que grandes países dão e a gente até então não tinha. Então, parabéns. Em nome do esporte, eu agradeço por essa tua sensibilidade, por esse teu olhar, e agradeço ainda mais por me dar a oportunidade de participar do teu time. Muito obrigada. Patrícia, eu que agradeço você ter aceito e reforça ainda mais esse desejo do meu coração, porque o esporte ele molda caráter. Você é melhor do que qualquer outra pessoa aqui. Eu sou esportista, mas não é de nível mundial e nem de competições. Eu não dei minha vida para isso, mas isso mudou minha vida. Então, para muitas pessoas no país ainda, o esporte ele é um instrumento de ocupação apenas. Para outros, recreação. Para outros, hobby. Mas aqui em São Paulo, para todo mundo, vai ser um instrumento para moldar o caráter, para moldar o corpo, para moldar a mente. Como o Sabará bem disse, uma pessoa que entra no nível de um esportista dificilmente vai parar numa Cracolândia da vida. Isso é um seguro. Então, a pessoa ela aprende a comer, ela aprende a treinar, ela aprende a moldar as companhias, inclusive, ela se transforma completamente. Na verdade, um esportista, para chegar no seu nível, saindo de uma comunidade e vencer um campeonato mundial, ele tem que virar empreendedor no caminho. Senão ele não consegue. Com certeza, eu gosto de falar que todos que passam pelo esporte têm facilidade em qualquer área da vida. Aliás, eu falo também que o esporte, se você for parar para pensar em segurança, em comunidades que possuem programas esportivos, a criminalidade cai mais de 30% ao ano. Age também junto à educação, porque ele diminui a evasão escolar, ele ajuda nos valores, disciplina, trabalho em equipe, hierarquia, que são valores que, infelizmente, hoje em dia nós não temos, estão perdidos em nossa sociedade. Você que foi treinadora nos Estados Unidos, você acha que a gente está a quanto tempo de distância de... Hoje a gente está colocando 25 bilhões de reais na educação. E o esporte ele é meio deixado de lado. É aquele tipo de secretaria que é figurativa. E é o que, de novo, a gente está falando. A gente não quer criar uma quadra onde tem 5 esportes, porque o esporte olímpico tem mais de 60 modalidades. E a proposta é que cada aluno da escola pública escolha 3 esportes, comece a praticar esses 3 para descobrir a veia de um deles. Um trabalho um trabalho vocacional mesmo. E toda criança que seguir, todo adolescente que seguir no esporte a nível de competição, a gente vai bancar essas competições. Fantástico. Que é a teoria americana, As crianças já começam a competir em suas escolas. Eu pude passar um tempo, morei em Orlando um tempo e trabalhei no 5º maior clube dos Estados Unidos de vôlei. Então, os pais começam a pagar para as suas filhas treinarem nessa academia a partir dos 8 anos de idade, justamente para que elas possam entrar, quando entram nesse nível de competição nas escolas, elas já possam ser vistas pelas universidades e assim conquistarem suas bolsas universitárias. Inclusive, a minha filha, ano que vem, minha filha também joga, minha filha caçula, é jogadora, e ano que vem já está indo para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos de 100% para poder jogar. Por conta do esporte. Por conta do esporte. Pra vocês terem noção, o tanto que é importante essa pasta é onde eu vou dedicar uma energia para a gente economizar em algumas áreas e dedicar energia nessa. Tem uma coisa no cérebro chamado endorfina, um neuroativador. E esse neuroativador, eu quero que a sociedade de São Paulo aprenda que se a gente acordar todo dia e endorfinar o corpo, o dia é completamente diferente. Tem um outro neuroativador chamado dopamina. Tem um sistema no cérebro, o sistema dopaminérgico, que é o neuroativador de novidade. Se a pessoa vive uma vida tendo novidade, a novidade, para você entender por que está todo mundo viciado em celular, é porque o celular gera dopamina, só que é uma dopamina barata. Então, acabou de fazer, alguém já quer olhar o celular. Por quê? Porque gera dopamina. Aí você imagina a gente treinar um povo a endorfinar o corpo, a viver novos desafios, que é onde você compra uma dopamina cara, por isso que a gente está falando de competição. Aí você imagina essa pessoa conseguindo romper desafios, e as pessoas que amam ela, condecorando ela com isso, ela vai liberar outro neuroativador, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Marcelo, mas prefeito de São Paulo sabe disso? É isso que eu estou falando para vocês.
É por isso que eu quero o esporte. Toda grande nação investiu primeiro no esporte. O PIB hoje das principais nações está 100% vinculado com o investimento que essas nações colocaram no esporte. Quem ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas agora? Estados Unidos. Quem terceiro? Igual. Igual. Ou seja, uma nação realmente vai ser moldada a partir de São Paulo. E isso eu quero que você tenha segurança. Você está assumindo uma função da qual ela não é decorativa e não é para ficar falando para alguém que a gente apoia o esporte. A gente não vai apoiar o esporte. Nós vamos transformar com o esporte. É diferente. Existem pessoas que acham que o esporte é para apoiar o progresso. Negativo. Marcelo, mas você quer que todo mundo vire esportista? Minha concepção, até 2050, é que 50% dos paulistanos estejam praticando um esporte. Aí você fala, então é só porque você é triatleta, é porque você é Ironman, é porque você fez Ultraman? Não. Seguinte, isso vai economizar dinheiro na segurança, isso vai economizar dinheiro na saúde. Você entende que aí ao invés de gastar o dinheiro público com despesa, eu vou poder pagar como investimento para essas pessoas competirem mundo afora e elevar o nível mental do povo brasileiro. Nós vamos fazer no lugar mais complexo de todos, que é qual? A cidade de São Paulo. Se São Paulo funciona, o Brasil inteiro funciona. São 5.568 cidades. E aí eu quero deixar bem claro isso. E o meu compromisso pessoal com você. Me cobre 208 semanas, que vai ser o tempo que a gente vai governar São Paulo, né, pelo mandato que o povo vai entregar para a gente no dia 6 de outubro. 208 semanas pensando em como fazer mais pessoas aderir ao esporte. Isso vai transcender também da escola pública. Nós vamos levar esses níveis de competição para as empresas. Isso vai ser tudo essa mulher que vai tocar. Nós vamos abrir essas frentes, tanto privada como na escola pública. Por quê? Porque um povo que aprende a lutar para de brigar uns com os outros. Nós estamos num cenário de violência aí, né, na política. Por quê? Porque se as pessoas sabem lutar, lutar tem regra. Lutar é esporte. O que vai acontecer? Você não entra em briga. Por que o nosso trânsito é o mais pesado, o mais violento do Brasil? Porque o povo está com o nervo à flor da pele. E o cara, quando é esportista, ele pensa 10, 20 vezes antes de mexer em quebrar um retrovisor. Ou de descer de um carro e pegar o carro e atropelar um motoqueiro. Porque o cara que é esportista, ele teve o caráter dele moldado. Então, eu quero que você guarde isso, Patrícia. Não é uma secretaria para apoiar o esporte. É para transformar a mentalidade do povo paulistano. Eu sei que você, como esportista, deve estar vibrando. Eu também estou. É isso que o povo paulistano vai escolher. Todas as famílias que não são paulistanas, mas escolheram morar na nossa cidade, eles vão escolher no dia 6 de outubro um projeto que não é para ocupação. Todas as mães que a gente fala na quebrada, fomos em dezenas de favelas. O pedido número 1 de todas, não falha nenhuma, é arruma ocupação para os nossos jovens. Segundo pedido, arrume emprego para os adolescentes, né, que estão na fase de trabalho. Deixa eu te falar, a maior parte desses jovens vão trabalhar com o próprio esporte. O esporte vai ser o maior... Escuta o que eu estou falando. O esporte, em 2 décadas no Brasil, vai ser o maior empregador de todos. Vou explicar para você esse impacto e quero que você comente ele, ainda mais com a visão de mundo que você tem, Patrícia. Eu sou golfista também, né? Eu sou metida golfista, eu jogo. Estou na fase inicial. E é interessante que eu não vejo jovens jogando, só vejo homens muito bem-sucedidos, né? Pouquíssimas mulheres nesse esporte. No Brasil deve ter em torno de 22 mil golfistas. Nos Estados Unidos tem milhões, 2 milhões. Aí você me pergunta, por que a gente joga tão pouco golfe, sendo que o golfe nem americano é, o golfe é europeu. Só que lá, o cara que mais ganhou dinheiro no esporte é golfista. Você vai pegar a lista dos 20 caras mais ricos do esporte mundial, tem um monte de golfista na lista. É um esporte próspero. Aí você fala, é porque no Brasil não tem oportunidade. Não é oportunidade, é cultural. Não tem ninguém iniciando as pessoas. Não tem grandes jogadores aqui. Agora vai na Argentina. O que é cultura? A maioria das crianças, quando nasce na Argentina, o pai já dá um taco de golfe. Argentina, você atravessa aqui, ó, pega um jato aqui de São Paulo, 2 horas está na Argentina. Quando nasce, tem uma cultura, você já ganha um taco. Na lista dos principais jogadores do mundo, você acha argentino, porque é cultural. Ou seja, por que nós não temos golfistas? Ah, agora vai sair a manchete. Essa sai. Essa vai sair assim. Marçal quer que aluno de escola pública vire golfista. Eu quero que você vire o que você quiser.
Aqui, ó, na Arca, o morador de rua joga golfe. Essa aí é braba. Vou chamar uns para jogar comigo, então. Então, eu queria que você comentasse isso, Patrícia, e a gente vai apresentar mais um nome, a nossa segunda mulher, que ela está aí ao vivo aí no link. Espera um pouquinho que ela já vai entrar para a gente divulgar a pasta dela. Mas eu queria que você comentasse isso, essa questão da gente estar bem longe dessa cultura olímpica. Porque o Brasil sediou a Olimpíada, tratou de uma forma indevida isso, né? Fez os investimentos e teve uma corrupção absurda, que é uma coisa ainda normal, né, no Brasil, das pessoas quererem tirar vantagem com o dinheiro do povo. Fez, inclusive o que foi feito está abandonado no Rio de Janeiro hoje, né? Grande parte do Centro Olímpico largaram para trás, ou seja, é porque não tem uma cultura e não tem um planejamento estruturado para servir o povo. Gastou muita grana e isso não teve continuidade e a gente teve pouco ganho com isso, a não ser o segundo principal evento do mundo, que foi, né, sediar as Olimpíadas. O que você pensa que a gente tem que fazer de política pública para melhorar essa questão cultural das pessoas falarem assim, não, eu vou aderir ao esporte? Então, o principal é investir realmente na base. Como coordenadora do programa, eu tive acesso, né, nós coordenávamos várias crianças, vários adolescentes, e uma coisa muito curiosa é que nas comunidades você vê as crianças endeusando, né, idolatrando o traficante, porque o traficante é o modelo de sucesso, até chegar um amiguinho com uma medalha no peito. E eu gosto de falar, todo mundo quer ser campeão. Você pega um menino, você pergunta para ele, você quer ter um carrão ou você quer ser campeão? Eu quero ser campeão. Então, o esporte tem que estar inserido nessas comunidades. O Flávio Canto, por exemplo, grande judoca brasileiro, tem um programa maravilhoso, o Instituto Reação de Judô, na Rocinha. Ele tira milhares de adolescentes, já tirou milhares de adolescentes do crime. Então, isso é uma cultura que precisa ser alimentada aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Eu gosto quando você fala da Cracolândia, por exemplo, que nós não encontramos esportistas na Cracolândia. E isso é verdade. O esporte, com a disciplina que ele carrega, ele tira as crianças, os adolescentes da bebida, por exemplo, que é outro mal. Hoje em dia, na cidade onde eu moro, por exemplo, é uma guerra contra os fluxos. Não é? Aqui em São Paulo também tem muito. Então, você vê os adolescentes dançando funk, bebendo, se drogando. Isso está errado, gente. Não dá para aceitar uma coisa dessa. E o esporte realmente age tirando essa garotada, agregando valores importantíssimos, devolvendo essas crianças à escola, porque isso é uma regra no esporte de base, as crianças são obrigadas a apresentarem seus currículos, a estarem frequentando suas escolas, a apresentarem também as boas notas. Então, isso diminui a evasão escolar, aumenta a produtividade, aumenta o índice escolar, enfim. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Mas, realmente, o Brasil, até então, usa o esporte, né, na grande maioria dos governos, as secretarias de esporte funcionam como os puxadinhos políticos. Né? Então, realmente, do fundo do meu coração, eu estou muito feliz, eu fico ainda mais feliz de ver alguém olhando com essa seriedade, alguém com teu nome, que é um grande exemplo para todos nós, e que eu tenho certeza que vai dar um show aí por São Paulo e futuramente pelo Brasil também. Nós vamos fazer isso juntos. Eu te agradeço de coração de ter atendido prontamente o nosso pedido. Sintra, você que está na vida pública desde a década de 60, assim, já viu algum governo levar a sério esse negócio do esporte? Você que é o homem que vai controlar esse dinheiro de São Paulo? Essa é uma observação que eu ia fazer, viu? A gente ouve todo mundo falar em esporte. Não tem um plano de governo que não tenha 2, 3 páginas de esporte. Mas não tem um candidato que tenha colocado o esporte como um dos pilares fundamentais do seu plano. E em todos os debates que o Marcelo está participando, ele sempre fala no esporte, em todas as escolas e em todas trazer esporte para a juventude brasileira. Então, acho que essa é uma grande diferença. É uma grande diferença. Eu vivi também, como você, muitos anos fora, vivi 15 anos nos Estados Unidos, saí do Brasil com 15 anos de idade, voltei com 30, já formado, etc. E morei nos Estados Unidos. O esporte lá faz parte da cultura. Aqui é parte da cultura. É disciplina, Eu vou contar até um caso. Eu jogava tênis numa academia aqui perto ali na Vila Sônia. E tinha um pegadorzinho de bola que pegava a bola para mim. Eu jogava com o professor e ele pegava a bola.
A questão de uns 8 anos atrás, acho que foi no governo do Alckmin, mas no primeiro, teve um grupo de Paraisópolis que saiu apedrejando o palácio e saiu. E eu vi um desses meninos que pegava a bola para mim, apedrejando o palácio. Escrevi um artigo no jornal na Folha de São Paulo, chamei Um Soco no Estômago. Eu fui falar com esse menino. Ele falou, eu estava trabalhando, pegando bola, vieram do governo, disseram que eu não podia fazer, que tinha que ser registrado, que não tinha idade apropriada, etc, etc. Puseram o menino na rua e ele foi parar apedrejando o palácio. Ao invés de estar pegando bola, que depois ia virar um tenista, como todos os grandes tenistas. Então, Patrícia, eu acho que você vai ser um instrumento de uma grande inovação nesse governo. Não é diz que não, é uma modificação radical, uma modificação de raiz, porque eu não vejo uma entrevista do Marçal, um debate em que ele não coloque isso na frente do seu plano de governo. Parabéns, então, aos dois. Grande esperança de que você mude a mentalidade do Brasil através do esporte. Bom, a próxima pessoa a ser indicada aqui pelo próximo prefeito Pablo Marçal é a Selene Nunes. Ela vai entrar na tela aqui. A Selene tem uma ampla experiência, ela é economista, tem uma ampla experiência no âmbito de gestão, já está aqui na tela. É uma colega também do Sintra, e entusiasta. O nosso professor vai falar sobre ela também, mas ela conhecida, vocês sabem disso, da imprensa, como a mãe da lei da responsabilidade fiscal. Se não fosse ela, o Brasil já estaria quebrado há muito tempo, eu ouso dizer isso, porque ela, como servidora de carreira lá federal e foi secretária também federal, ela fez a diferença. Fez a diferença no Brasil e fez a diferença em Goiás e agora vai vir fazer a diferença aqui em São Paulo, na maior cidade da América do Sul, na maior cidade do Brasil. Antes de passar para ela, eu vou passar para o Sintra, então. Só uma brevíssima introdução à Selene. Ela é Selene Pérez Nunes. E insisto, digam os dois Pérez. Ela fica uma fera quando dizem um Pérez só. Ela insiste em ter os dois Pérez. Selena Pérez Nunes. Ela é uma grande economista. Ela é tida como a mãe da lei de responsabilidade fiscal. Dizem que o pai da lei de responsabilidade fiscal é o Zé Roberto Afonso, mas para não dar nenhum mal-entendido aí, vamos chamar o Zé Roberto de padrinho, então, da lei de responsabilidade fiscal. Mas ela é a mãe, foi uma das pessoas que criou isso que, como disse o Marçal, iniciou um processo de responsabilidade fiscal no Brasil que, infelizmente, está sendo desfeito ao longo dos últimos anos. Radicalmente desfeito, desconstruído. Ela é uma pessoa que acabou de fazer uma tese brilhante na Espanha, voltou agora, uma tese de doutorado, chegou anteontem no Brasil, depois de defender. Essa tese foi extremamente elogiada e é uma pessoa que tem experiência. Vocês vão ver ela falar, uma pessoa de posicionamento, uma pessoa com muita autoridade e ela granjeia um respeito muito grande. Não é uma pessoa fácil de você lidar. Não é boazinha, simpatiquinha, engraçadinha, não. É uma pessoa firme, e é o que nós precisamos, principalmente numa secretaria como a Secretaria de Gestão e de Responsabilidade Fiscal. Então, eu queria fazer essa introdução. Eu fiquei muito orgulhoso, Selene, quando escrevemos aquele artigo juntos agora, eu, você e alguns outros companheiros agora recentemente. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que nós vamos fazer uma drobadinha maravilhosa sob o comando do Pablo Marçal e vamos transformar a cidade de São Paulo naquilo que ela pode ser, não só em termos do que pode ser feito, mas também em termos de plantar sementes para que a cidade continue sempre crescendo e se transformando na locomotiva do Hemisfério Sul, quase. Parabéns por aceitar esse convite. Fiquei muito feliz. Vou repetir de novo. Vou ser chato, Paulo. Estou aprendendo com vocês isso aí. Vocês repetirem isso e poderem colocar isso na imprensa. O único candidato que está
indicando o secretário. Tenho aqui o professor Sintra, Patrícia e a Selene, que dispensa comentários. E, de novo, se a gente está garantindo que a Fazenda vai funcionar aqui, vai ter caixa para fazer os programas, vai ter responsabilidade fiscal, a cidade está endividada, mais de 80 bi endividamento, precisamos de responsabilidade fiscal e a gestão para isso acontecer. Então, parabéns novamente, prefeito, vou te chamar de prefeito, porque já está chegando a hora. E também, sem esquecer do Wilson, que também está online, aí depois a gente faz uma foto todo mundo. Passar para a Selene, então. Seja bem-vindo, bem-vinda, Selena Pérez Nunes. É a única Nunes que vai estar na prefeitura ano que vem. A palavra é sua, mulher. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço o convite do prefeito Marçal. Acho que já podemos chamar assim, porque está eleito, né? A minha intenção é contribuir com o melhor do meu conhecimento, da minha experiência de vida pública, né? Que já são aí 30 anos, né? No governo federal, no governo estadual de Goiás, e contribuir com isso para que realmente a realidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, possa ser transformada pelo prefeito Marçal. Eu fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite. Acho que é uma grande iniciativa essa do prefeito de anunciar, antes mesmo das eleições, o seu secretariado. Acho que esse era um exemplo que deveria ser seguido, viu, por todos no país, né? Porque a gente precisa saber a que o candidato vem, não é? E um candidato que assume esse compromisso com a responsabilidade fiscal já na largada, né? É digno de credibilidade. Eu acho que isso precisa ser dito, porque o debate político está muito ocupado por questões pequenas, por acusações infundadas, enfim. E o que a gente precisa discutir é o trabalho, é a entrega, é o que tem que ser feito em prol do cidadão paulistano. E o meu compromisso, vocês tenham a certeza, é o meu compromisso de vida, né, de história, que é de preservar a responsabilidade fiscal no município e fazer o melhor pelo povo, no sentido de entregar a melhor gestão para o município de São Paulo. Eu te agradeço por isso e seja muito bem-vinda. Eu acredito que esse quadro, esse time que a gente está montando, mostra aonde a gente quer chegar. A gente não vai ter um esporte que é figurativo, a gente não vai ter alguém que é da companheirada para mexer com o dinheiro da cidade. A gente está com um dos melhores nomes que esse país tem. Para mim é uma honra, viu, Sintra? Quando você aceitou, eu falei, agora esse negócio vai funcionar. Eu tenho que confessar que eu não sou funcionário público, apesar de ser filho de um funcionário público aposentado. Eu confesso que na vida privada todas as coisas funcionam e uma coisa que me aperta o coração é saber que quase todos lutam contra a máquina pública para ela não funcionar. E quando eu digo isso, é gente bem intencionada lutando contra e gente mal intencionada lutando contra. As más intencionadas, elas lutam contra a máquina para fazer o dinheiro não voltar para o povo. Os que são bem intencionados, eles querem ficar com o recurso de forma legítima, colocando mais gente do que precisa, dando um jeito de dar pedaladas, né? Por conta da responsabilidade fiscal, a gente já teve presidente sendo impeachmentado. A gente vê gente hoje fazendo contabilidade criativa para não ser impeachmentado, mas aqui fica meu compromisso, não só com o meu time, mas com a cidade de São Paulo, né, da gente cumprir todo o percurso fiscal, né, fazer essa cidade recuperar esses 80 bi que a gente tá com um problema que está destampado hoje na cidade de São Paulo. Na propaganda política tudo é bonito. Eu fiz um levantamento assustador. Eles estão gastando mais de 150 milhões de reais com propaganda enganosa. E desses 150 milhões de reais, Sintra, eu que gosto de ficar mexendo em números, que eu sou analista, então ver vocês com esse perfil
me deixa tão encantado, porque para cobrar vocês vai ser tão fácil. E também vai ser muito fácil ser cobrado, porque a gente fala a mesma língua. Tem uma frase de um americano que eu uso em todo o meu modelo de gestão de todas as minhas empresas. Em Deus nós confiamos. Os demais tragam-me os dados. Então nós não confiamos no que alguém fala de história. Eu quero saber dos números. Então me alegra quando eu vejo a poderosa agora, Pérez, que vai tocar a Secretaria de Gestão no município de São Paulo, falar que ela é enjoada com isso, que é isso que ela é de fato, e isso me deixa muito alegre, porque não vai ter espaço para companheirada aqui nesse governo. Não vai ter espaço para pedalador aqui nesse governo. Não vai ter espaço para gente que vai querer usar da máquina para se promover. Então, eu acredito muito na seriedade desse governo. Não sei se dá para dividir a tela e colocar o Wilson também. Pode, por favor. Você falou em funcionalismo público. Eu já fui 2 vezes secretário na prefeitura, 2 vezes vereador. Sempre tive uma vida política aqui em São Paulo. O funcionalismo público da cidade de São Paulo é exemplar. É maravilhoso. Funcionário público concursado de carreira é nota 10. O que estraga com o serviço público são os cargos em comissão, é a companheirada, é o trabalho político, mas eu acho que nós precisamos, sim, prestar uma homenagem muito grande aos funcionários públicos que fazem um trabalho maravilhoso. Como eu vi também na Receita Federal. É uma coisa espetacular. Dedicação, preparação, estudos e uma dedicação ao Brasil sem par. Você vai ter companheiros muito bons no funcionarismo público. É só tirar a companheirada, tirar os cupincha, que a coisa vai funcionar maravilhosamente bem. E fica meu compromisso aqui, né, principalmente para os comissionados, não criarem terrorismo, que eu sei que o atual prefeito, futuro ex-prefeito, está fazendo na cabeça de vocês. Eu proponho um plano de treinar todo mundo que não tem competências e habilidades para estar, às vezes, no mesmo cargo, que eu vou promover vocês, às vezes, de função. Então, deixo isso muito claro. Né? Meu pai, ele viveu uma vida no funcionalismo público, e eu não posso ser o cara que, por mais que hoje controlo empresas de bilhões de reais, chegar e desvalorizar o que eu aprendi dentro de casa. Né? Meu pai nos alimentou sendo funcionário público, e aqui eu deixo meu registro como prefeito, próximo prefeito de São Paulo, vou honrar vocês. Os concursados, como você falou, não se preocupem com absolutamente nada. Eu não tenho time de companheirada. O Sabará, que é a pessoa que mais abriu portas para mim nesse mundo político, não devo nada para ele, porque eu falei, eu não jogo devendo nada para ninguém. Se você está plantando para colher algo, já fala quanto que vale o que você está fazendo, que eu te pago agora. Então, nenhum deles, eu fiz promessa nenhuma. Fiz promessa, Sintra? Fiz promessa? Não tem promessa para nenhum nome. Ou seja, se também no meio do percurso, né, até a gente assumir, de alguma forma eles não atenderem os requisitos mínimos para assumir, né, que no processo seletivo inicial todos estão sobejando em habilidades e competências. Mas que fique claro que essas funções é do povo. Eu tenho compromisso com o povo e eu quero deixar bem claro, né, nós acabamos de anunciar então as 2 mulheres. Na quinta-feira eu já vou anunciar, hoje eu já fechei mais uma secretária. Essa vai ser a secretária de habitação, acho que é a pessoa mais importante da habitação que eu levantei hoje na cidade de São Paulo. E eu vou divulgar para vocês na quinta-feira. E longe de querer definir secretário por gênero, eu quero saber de competência. E vou dar uma dica. Talvez esse governo ele tenha a maioria de mulheres, porque mulheres são mais competentes, são mais delicadas, biologicamente são mais inteligentes, e mulheres não são obrigadas a fazer absolutamente nada, a não ser o que elas mesmo querem. Então, eu deixo uma dica para vocês. Definitivamente, eu imagino que esse governo possa ter a maioria de mulher. Talvez seja a primeira vez na história de São Paulo, né? Primeira vez na história de São Paulo. O Wilson está aí também? Então, nós estamos sacando aí o Wilson da... É paulistano o Wilson, né? A Pérez também é ou não? Brasília? A gente está sacando esses 2 que são secretários atualmente hoje. Um é secretário de saúde da Prefeitura de Goiânia, ele é paulistano, e ela é secretária do... Acabou de sair. Ela, para aceitar o convite, acabou de desconectar do governo do Caiado, né, do estado de Goiás. Ela tinha saído já. Ela foi fazer o mestrado.
Então, ela desconectou, né, do governo aí do Caiado para seguir esse caminho dela, e ela acabou de aceitar esse convite. Então, esse é o time que está dando sustentação para a gente nomear todos os outros. Nós vamos fazer redução no número de secretariado. Hoje, na cidade de São Paulo, tem um número que não precisa, e claramente é por conta do loteamento de partidos. São muitos partidos. Você imagina você vencer uma eleição com 12 partidos, e ano que vem a gente tem um recorde de orçamento de 120 bilhões. E eu quero deixar o Wilson dar uma palavrinha. Dá uma palavrinha aí, Wilson. Como é que tá essas escolhas? Você que foi um dos primeiros a ser selecionados, eu quero ouvir você aí. Seja bem-vindo. Eu fiquei muito admirado com a Patrícia e com a Selene. Achei uma ótima escolha. Fiquei só chateado porque na minha formação não me deram a importância da atividade física que deveria ser dada. A atividade física, todos sabem, faz parte da prevenção das doenças. Então, é o que o prefeito acabou de falar. Investindo no esporte, nós vamos economizar na saúde. E não é economizar, é não precisar gastar. Por quê? Porque nós vamos ter mais saúde. E ele não fala da boca para fora, porque ele é a atividade física em pessoa. Aí eu fui muito entrevistado. A tua repercussão está enorme, até nos Estados Unidos veio gente me entrevistar. A repercussão foi enorme. E eu falei olha, fiquei admirado de ver um prefeito que consegue montar o secretariado antes de ser eleito. Sabe o que é isso, Marcelo? É independência política. Você não deve nada para ninguém. Você está escolhendo com o seu cérebro e com o seu coração. Você não está pagando conta para ninguém. Então, isso mostra a tua independência política. Eu fico muito orgulhoso disso e fico orgulhoso também de poder participar desse grupo seleto que você está formando. E a Selene, ela sabe o que é. Você também, né? Nós vamos ter 3 goianos, porque eu já tenho 2 títulos de goianiense e um título de goiano, dado pelas assembleias e pela Câmara dos Vereadores. Então, os 3 goianos no governo, para mostrar que realmente a gente sabe trabalhar e sabe trabalhar com honestidade, com afinco, com amor e com um objetivo, uma meta a ser seguida. Muito obrigado, parabéns para as 2 garotas que estão chegando, vão enriquecer tornar mais agradável as nossas reuniões. E eu agradeço muito também ao Pablo e até dia 6, a vitória no primeiro turno. Wilson, obrigado pela confiança também. E vou lançar um desafio aqui, né, público, para o Wilson, dele fazer um triatlo comigo. O Sabará, o dia que eu conheci ele, foi a primeira coisa que eu falei: Sabará, quero ver você treinando todo dia. Você vê que não é um discurso de política. E aí, o que você fez? Estou treinando todo dia, sem faltar nenhum. Marçal, por que... Polara. Polara, ele é paulistano. Por que eu estou falando isso aqui? Eu acredito, eu ainda não fiz a pesquisa, tá, Marcelo? O doutor Marcelo está aqui, um grande amigo, grande apoiador da nossa campanha. Obrigado por você estar 100% envolvido. Entrou no treino também, né? Só para vocês saberem, quem treina dá mais resultado por conta de endorfina. Então, assim, sabe o que o meu desejo? Que você arrume dinheiro lá, que você vai ter que arrumar. Eu vou chegar lá na sua sala, eu preciso de dinheiro para carregar para o esporte, para infraestrutura. Que tipo de infraestrutura? Nas comunidades, a gente tem que colocar espaços para pobre treinar. Se não tiver isso, não tem discurso. O discurso não funciona. Então, o dia que eu conheci o Sabará, a primeira coisa que eu falei: eu quero te ver treinando, Sabará. Então, eu quero fazer o desafio para o Wilson. Wilson, você tem o mesmo nome do meu pai. Você é o secretário de saúde. Eu quero te ver fazendo triatlo, porque eu acredito, dos 5.568 prefeitos, talvez, eu vou arriscar aqui, a imprensa é boa para encontrar esses dados, talvez eu seja o primeiro prefeito do Brasil que é Ironman. Não, calma, deixa eu falar Ironman primeiro.
Primeiro Ironman. Se achar alguém, aí você pega a minha outra patente de ultradistância, né, que é a Ultraman, que eu fiz esse ano, de 452 quilômetros. Inclusive, vai ter uma surpresa nessa reta final aí. Eu acho que vai ser a última onda. Vocês vão ficar encabulados com o que eu vou fazer aí nessa cidade. Eu não posso contar agora, e não fiquem me oprimindo aí, os jornalistas no WhatsApp, mas eu acredito que vai ter um negócio histórico. Acho que ninguém nunca na história do mundo fez isso numa campanha política. Vai acontecer aqui na... Deus Sabará sabe. Eu estou evitando comentar com alguém para ninguém me atrapalhar. Mas aqui eu quero agradecer mais uma vez a Selene, a Patrícia, ao Wilson, ao Sintra, ao Sabará, ao eleitor de São Paulo. E quero deixar um registro. Me perdoe por tantas coisas que eu tive que fazer para chamar atenção para chegar até aqui. Eu faço um desafio. Encontre outra pessoa nessa cidade que conseguiria fazer isso aqui, que de fato consegue chegar numa disputa dessa, sem TV, sem rádio, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem coligação, sem dever um cargo para ninguém. Eu vim com meu coração completamente em obediência a Deus de verdade. Não sou religioso, tá? Apesar de vocês confundirem quando alguém fala de Deus, acha que é religioso, esse é meu estilo de vida, é meu lifestyle. Mas eu duvido achar uma outra pessoa que conseguiria chegar aonde eu cheguei aqui, sem fazer do jeito que foi feito. Então, assim, eu estou muito feliz, eu estou muito animado pelo dia 6 de outubro, muito animado. Pode parecer loucura, mas falta 4 ondas e precisa crescer 2,55% todo dia até domingo para bater o primeiro turno. E ontem nas tracks eu cresci o dobro do que eu precisava. Então, assim, se continuar exatamente desse jeito, o tal do voto que foi detectado, que nenhum outro candidato tem, que só eu tenho, tá? O Estadão até falou sobre isso, um cientista político. O voto envergonhado. Marçal, por que tem gente que tem vergonha de votar em você? Porque vocês, Consórcio Comunista do Brasil, bateram tanto em mim que essas pessoas ficaram com vergonha de falar que votam em mim. E ontem eu rodei uma situação nova, eu não posso falar porque não foi registrado no TRE, mas eu posso entregar até a metade. Ontem, pela primeira vez, eu consegui bater mais de 50% numa pergunta. E essa pergunta não era sobre a pesquisa, era sobre o que a pessoa acha que vai dar no final de semana. E eu fiquei muito animado, ou seja, a energia está virando. Eu peço para vocês não afrouxarem, continuem batendo, que está funcionando. Quando o excesso de agressão contra um candidato é exposta, as pessoas não gostam. Então não parem, senão vocês vão fazer a minha corrente da bicicleta cair. Eu preciso que vocês continuem ferrando nessa reta final. Acredito que o debate da Globo, né, vai ser o melhor debate de todos os tempos. Registro aqui minha alegria com a UOL. Eu achei impressionante o debate. Hoje eu recebi uma mensagem dos Estados Unidos de um grande amigo que é bilionário também. Ele falou, eu assisti cada segundo, você parecia um quarterback de futebol americano com a estratégia que você usou, né, em relação ao tempo. Para quem não sabe, eu vou contar o segredo do debate de ontem que vocês não estão sabendo. Quando o prefeito embananou com o tempo, e a Tabata também embananou, porque ela acabou usando um tempo muito rápido, ficou o Boulos e ficou o Marçal com o tempo disponível no último bloco. Então, o gestor da UOL entra dentro do debate e pergunta para cada um dos candidatos, vocês topam cada um ter mais 5 minutos? Eu vou dar exatamente a resposta que foi dada lá. O Nunes, não, eu quero. Ah, não, mas para mudar a regra, todo mundo tem que aceitar. Aí chegou no Boulos. O Boulos respondeu. Essa pessoa chegou em mim e perguntou, você quer mais 5 minutos? Eu, claro que não. O jogo aqui é seguir a regra. E eu percebi o jogo e ninguém entendeu que jogo é esse. Chama jogo de administrar recurso. E ali ficou comprovado, né, que alguém não soube ler o recurso e não soube gerir o recurso e foi envergonhado por causa disso. A Tabata acabou aceitando, queria 5 minutos a mais, o Nunes também, e o Boulos não aceitou e nem eu aceitei. E ali, quando a gente não aceita, eles ficaram olhando, mas por quê? Não é porque eu não quero, a regra é clara, começou do jeito, termina do jeito. E aí foi muito legal que eu consegui surpreender todo mundo lá e ficar com a melhor posição na questão de gestão. Eu sou muito bom com gestão. Agora, tendo um time desse, eu fico muito surpreendido em saber que eu não vou ficar preocupado com o secretário.
E aqui eu vou dar a tônica de como é que vai ser a liderança nossa, né? O Salomão fala em Provérbios que o homem, no contexto genérico, né, tanto o homem como a mulher, ele é grande quando ele dá conta de governar a si mesmo. E aqui vai o primeiro recado para o secretariado. Antes de querer liderar alguém, por favor, lidere a sua vida. Lidere a si mesmo. Tem gente aqui que às vezes vai ter um pouco de dificuldade para lidar comigo, assim como a Selene, ela falou, né? Você falou, ela não é fácil de lidar. Eu gosto de lidar todos os dias com gente que é difícil de lidar. Significa que essa pessoa tem um sistema, significa que essa pessoa tem uma lógica, porque gente que é fácil para lidar é gente que deixa de ser ela para agradar todo mundo. Eu amo gente desse jeito. Agora a tônica é simples, liderem a si mesmos. A gente tem uma identidade de gestão. Eu quero uma gestão eficiente na máquina pública. Não vou esconder que eu quero virtualizar todos os processos possíveis, que isso vai gerar economia na cidade absurda. Eu quero empresarizar essa cidade. A questão do esporte, vai vir um nome que eu vou dedicar para vocês, de secretário. Espero fazer isso até sexta. Vai ter uma secretaria que não tem no formato no Brasil inteiro, chama empresarização, que é cuidar do formato de ensinar a empresa desde a infância até no último ponto. O cara que é aposentado, eu vou propor para ele. Você quer ser empresário numa empresa que é tecnológica, para você não precisar trabalhar e ganhar e ter lucro em cima disso? Esse é o plano para São Paulo. Por isso que a gente precisa de um cara organizado com dinheiro. Você imagina, o cara, a pessoa aposenta com a aposentadoria dela e aí ela aprende a ter um negócio e esse negócio não precisa tomar um minuto dela. Uma loja online já toda formatada e aí um aposentado tem isso e começa a ganhar 5 mil, 10 mil. Vai ser uma revolução na máquina pública esse negócio, porque isso vai gerar oportunidade para todo mundo. Então, vai ter o secretariado disso e eu finalizo essa reunião falando algo para vocês. Todos os nossos números, semanalmente, a gente vai abrir para a imprensa, vai abrir para o povo, e o número, os indicadores, serão indicadores de gente. A secretária de habitação, que eu já fechei hoje com ela, que nem cheguei a comentar com você, Sabara, na hora que terminar aqui eu vou te falar. Já está sabendo? Quando a gente tiver uma reunião na semana e eu for entregar os números para vocês, os números não serão, foi 5% melhor que o outro, não. É número de gente atendida. O esporte está bancando quantos atletas? O esporte está chegando em quantas casas? Essa economia aqui é para tantas pessoas. Todo o nosso projeto de governo da Prefeitura de São Paulo vai ser voltado para atender gente. Então nós vamos entregar isso semanalmente para vocês. O que vai ter de diferencial que eu nunca vi na administração pública? Nós vamos criar um modelo de scorização. O que é essa scorização? É uma criação de score e nós vamos ter pontuação. E aqui eu já vou deixar um alerta para todo mundo que topar ser secretário nessa prefeitura. Eu vou criar um negócio que chama quarteirização. Vou dividir em 4 grupos todo o meu secretariado. O quarto quartil que não aumentar nota qualitativa de entrega pública para as pessoas vai ser demitido automaticamente. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou repetir. Ninguém aqui vai sentar na cadeira de secretário e vai ser bancado por mim por ser alguém importante, famoso ou inteligente. Se essas pessoas não entregarem resultados qualitativos, o último quartil vai ser trocado, sempre. O que significa isso? No número base, para você entender, eu vou pegar o número de 12 secretários. 12 secretários você divide por 4, dá quanto? 3. Cada um vai ter a sua própria métrica. Não são métricas de competição entre eles, são métricas de não estar abaixo daquilo que a gente colocou como traçado. Conseguiu ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu mesmo vou tratar pessoalmente com essa pessoa. Tratar mesmo, tipo, vou te ajudar a sair daí. Não saiu, ela repete isso por 6 meses, significa que ela não tem competência, o povo está com o coração fechado em relação a ela, e essa pessoa vai ser tirada e eu vou colocar outro secretário no lugar. Por que isso? Hoje, como a gente não é eficiente em gestão dentro da máquina pública, a companheirada, por que ninguém, inclusive aqui lança um desafio, essa ficou uma matéria boa para vocês colocarem a headline, Marçal desafia os 3 principais candidatos a revelar seu secretariado de 2025. Por quê? Eles não dão conta, porque os conchavos ainda estão sendo armados. Então, para chegar agora e vencer a eleição é uma coisa, eles estão lutando por um segundo turno. Nós estamos crendo que com essa subida em 6 dias de 2,55% até domingo, a gente leva a seleção do primeiro turno.
Já aconteceu uma vez para ninguém falar que eu sou doido. Só que é a primeira vez que o povo vai ganhar. Por quê? Porque não tem nada, nem minha rede social eu tenho. Não sei se isso aqui é um milagre ou não. Nem a minha rede social. Até irmão da mesma fé tá contra mim, já gravou 19 vídeos contra mim. Ou seja, tem tanta gente pedindo para isso aqui dar errado que eu nunca entendi. Por isso que eu tô com fé que vai ser no primeiro turno. O povo não é bobo. Então esperem a melhor administração da história de prefeituras da cidade de São Paulo. E eu falei que ia finalizar com aquilo, mas vou finalizar com essa. Nós vamos abrir um modelo que funciona na rede privada, né? Na vida privada. Eu vou abrir esse modelo na Prefeitura de São Paulo. Nós vamos criar um portal de melhores práticas para todas as prefeituras do Brasil, das 5.568, para captar as melhores ideias da administração pública, trazer iniciativa privada para patrocinar os melhores prefeitos com as melhores ideias. Para quê? Para ninguém ficar inventando roda, mas a gente usar um modelo de mastermind que construiu grandes nações para elevar o serviço público no Brasil. Então espere o que vai ter. Vai ter um secretariado para cuidar disso, para a gente trazer as melhores ideias do Brasil. Quando subir o nível, nós vamos pegar as melhores ideias de prefeituras do mundo afora. E espere que a gente vai ter humildade tanto para ensinar como para aprender com grandes máquinas aí em volta do mundo. Eu agradeço. Vai continuar a transmissão. Vou abrir para os jornalistas. Vocês querem fazer perguntas? Vamos lá. Tudo bem? Adriana, da CNN. E sempre fala o nome e o veículo, por favor. Tá ligado? Tá? Tá ligado. Dá um jeito aí no microfone, ou então pega esse aqui, Adriana, da CNN. Candidato, queria aproveitar o momento para falar da questão dos vídeos que o senhor disse que faria em apoio aos vereadores em troca de uma doação. Já foi cancelado. Foi cancelado? Não gravei nenhum. As campanhas nenhum. disseram que iam entrar na justiça contra isso. Mas queria que o senhor explique. os meus advogados acabaram falando para não fazer. Seria muito bom, eu fiz um cálculo aí que ia entrar uns 5 milhões de doação na campanha. Não é ilegal, senão nem teria feito, mas como vai ter esse burburinho, todo mundo usando dinheiro público, eu estou precisando de dinheiro de doação, acabei não gravando para ninguém e não recebemos nenhum valor. Tá bom? Agora, olha o tanto que é chato, eu tenho que ficar gravando de graça para um monte de gente. Eu gravo para qualquer um que passa, mas eu mesmo tive essa ideia. A ideia de gravar um vídeo em apoio e falar, poxa, você quer um vídeo meu? Né? A gente tá badalado aí, põe 5 mil aí na campanha para ajudar, né? Tem tanta gente para ajudar. E aí, muita procura, só que eu fui alertado pelo meu time, os bons advogados aí, eles falaram, Marçal, vai dar problema isso aqui. Eu também sou jurista, falei, então me prova aí no dispositivo. Não me provaram, mas foi o suficiente para entender que todo mundo ia entrar com a ação. E eu nunca vi, meu grupo jurídico também nunca viu nenhum candidato ser tão processado igual eu. Aí eu resolvi deixar isso de lado e seguir com as poucas doações que a gente recebeu. Não foi feito nenhum vídeo em relação a isso. Mas de graça está correndo adoidado. Toda hora alguém pede. Hoje? 123 ações. Nunca um prefeito tomou tanta ação. Mas eu vou responder com a gestão firme. Vai lá, próximo. Ana, do UOL. Candidato, essa é a última semana da campanha do primeiro turno. Tem algum grupo que você vai priorizar nas suas agendas? Um grupo? O grupo das pessoas que moram na cidade de São Paulo. Não tem essa... Vou atacar aqui ou região. Deixa eu ver o que eu posso falar para você. Que você quer alguma coisa, né? Você precisa de uma resposta para escrever, senão nem eu te ajudo, né? Escreve lá, Marçal está feliz que acabou o programa eleitoral gratuito. Que de quinta-feira para frente é comigo. Eles não têm mais o que fazer, eles não dão conta de fazer o que eu faço. Então eu estou feliz demais. Aí eu te dei uma pista do caminho que eu vou seguir. Mas eu estou animado, hein? Nossa, esse negócio eleitoral na TV e no rádio e acabar tráfego pago, aí vai ficar bom demais. Microfone, gente. Marçal, talvez você ou o professor Sintra... Já vou dar o microfone para ele. Porque eu talvez sou um dos mais antigos aqui, eu já acompanho o professor Sintra há muitos anos, inclusive, e um dos programas dele é o Imposto Único. Mas a gente, infelizmente, nunca viu isso colocado em prática. Isso fará parte do seu programa de governo, o Imposto Único? Isso é federal, né? Vai fazer parte do meu sonho como cidadão. Eu acredito que derrubaria todos os esquemas da República ter um imposto único.
Você pode, o pai não vai ficar sem falar. O imposto único é um projeto que só funciona nacionalmente. Certo. Agora, a filosofia Libera o do microfone, imposto por favor. A filosofia do imposto único é a simplificação, a desburocratização, a junção de impostos ineficientes em apenas... Isso pode ser aplicado, sim, numa prefeitura. Portanto, a prefeitura pode passar, sim, por um projeto de reforma tributária que simplifique, que desburocratize, que, de alguma maneira, caminhe na direção de um imposto único. Logicamente, o imposto único tem que ser nacional. Correto. Mas, para responder a sua pergunta, isso eu já peguei como cidadão. Acho que você já pegou o código. Eu tenho muitos sonhos como cidadão, né? Mudar a LEP, que é a Lei de Execução Penal, mudar o Código Penal, colocar mandato, né, para ministros do Supremo Tribunal Federal, para não ser aposentadoria compulsória. Eu tenho tantos sonhos para o Brasil, né, como jurista, como cidadão, como empresário. Vai ter mais sonhos ainda agora como prefeito de São Paulo. Só para você entender, e já termina a resposta, ter um imposto único ia destruir toda a roubalheira no país. Porque se eu coloco um imposto sobre tudo que movimenta e acabou, toda a burocracia caiu por terra. É muita burocracia por muita coisa, muita taxa, muito imposto. É por isso, olha aqui que ele acabou de falar, é por isso que não aprova. Todos vocês, todo cidadão do Brasil deveria pedir para a gente entrar nessa dinâmica tributária de ter um imposto que é baixo. Todo mundo ia pagar menos imposto e, incrivelmente, ia ter mais arrecadação. E não ia ter esquema, porque não dá tempo. A burocracia ajuda a fazer o esquema. Então, a resposta é essa. Candidato, boa noite. Gustavo, da Folha de São Paulo. Vai lá, Gustavo. O senhor tem uma rejeição grande entre as mulheres e no debate da Folha e do UOL falou que mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Hoje está nomeando 2 mulheres. Em qual candidato o eleitor deve acreditar? No candidato que sabe pegar a fala e continuar ouvindo até terminar além do corte. Como eu sou o rei do corte da internet, vocês são os reis do corte na notícia, você cortou a notícia, eu não sei se você foi enganado porque você quer, ou porque você está amando de alguém para ficar batendo nessa tecla. Por que eu falo isso? Vai no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, a fala lá está inteira. Vai na UOL e pega a fala inteira. O que eu falei? A mulher é inteligente, a mulher que é inteligente, ela não vota em mulher por causa de gênero. Ela vota em quem ela quiser. Agora, quando eu falo vocês, ou quem acreditou, se alguém passou isso para você, me lindrou, querendo colocar que eu sou misógino. Eu não sou. E eu sei que essa é a tática. A tática de falar que o Pablo falou que mulher é inteligente, não vota em mulher. Olha o que eu falei lá. Eu falei assim, se mulher votasse em mulher, a Tabata ia ganhar no primeiro turno, ou ela ou a Marina. As duas juntas não tem 8%. As duas juntas. O eleitorado feminino é 54% de São Paulo. Eu deixei tão claro isso. Está bem explicado lá. Mas eu entendo. Eu entendo o motivo do burburinho, porque eu também crio isso na internet cortando a fala. O corte é isso. É você pegar só o que você quer dar ênfase e jogar na rede. E da onde que eu tirei isso também? Com vocês, né? Essa headline, o jeito que vocês fazem é brilhante. A mulher tem que votar em quem ela quiser. E o fato é, ela hoje, nas pesquisas, não vota em mulher. Assim como o negro não está votando em negro. Assim como o pobre não vota em pobre. Quer ver? Nós somos 10 candidatos. Dos 10, olhando para a declaração do imposto de renda, dos 10, 6 estão na linha de pobreza. Não tem nada. Por que pobre não vota em pobre se 80% do eleitorado de São Paulo é pobre? Pobre não vota em pobre, a mulher não está votando em mulher. O homem não vota em homem, as pessoas votam por convicção. E essa chatice de ficar falando que fulano que é de um sexo tem que votar por causa do sexo ou do gênero, é uma chatice esquerdista. Isso só atrasa a nossa corrida política. Aí vira uma corrida ideológica. A prova que a mulher é inteligente, quando eu falo que a mulher é inteligente, é porque não é opinião, não, é biologia. Biologicamente, a mulher processa mais pensamentos, a mulher processa mais falas. É biologia. Ou seja, ela é inteligente o suficiente para não cair na ladainha da esquerda para ter que votar numa garota. Para ter que votar em alguém que quer ser a padroeira das mulheres. Não vai votar. Não vai. E anota, vai ter 4% ou menos dos votos. Não adianta ficar pegando. E quando você falou assim, você tem uma rejeição alta. Não tem como ganhar a eleição com rejeição baixa, a não ser um caos de última hora na eleição. Para ganhar uma eleição no formato de democracia, precisa de ter alta rejeição.
O prefeito Ricardo Nunes, nas pesquisas duvidosas, tem menos rejeição que a gente, mas vai ser abandonado na última hora. Se quiser anotar, anota. Vai ficar abaixo de 15% o prefeito Ricardo Nunes. Me fala no domingo, 20 horas. Me cobra. Marçal, a gente vai te cobrar os números. Te dou os números. Eu fico o tempo inteiro comparando energia. Não tem como uma pessoa que tem rejeição baixa ganhar eleição. Olha para Lula, olha para Bolsonaro. Sempre rejeição lá em cima. Ganhou. Tá? Fora isso, é catástrofe eleitoral. Tá? Então, assim, a rejeição... Você imagina, os meus concorrentes gastaram quase 50 milhões de reais de dinheiro público só me atacando. Quantos de vocês ligaram o rádio aqui em São Paulo estavam falando de mim? Ligaram a televisão estavam falando de mim. A Tabata mesmo, a justiça mandou ela tirar 4 vídeos, que ela me chamava de bandido, e a justiça mandou ela tirar o vídeo. Ela tem que devolver o dinheiro público, porque ela usou dinheiro público para mentir, ao meu respeito. O TRE mandou derrubar os vídeos e vai ficar por isso? Gastou milhões com o marqueteiro para produzir aquelas mentiras, ela tem que devolver o dinheiro. Inclusive, eu vou entrar com a ação para ela devolver o dinheiro que ela usou indevidamente. Usou dinheiro indevido para fazer mentira, foi derrubado, então ela tem que devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Não é justo? Se você usa o dinheiro público para falar mal dos outros, criar calúnia, que é gerar crime, que inclusive ela vai responder. Eu não vou bombardear ninguém com a ação agora para não dar problema. Depois eu vou catar todas as falas, vou resolver um por um com cada um. Mas ninguém cobra ela. Ninguém cobra. Quer vir para cima de mim como se eu não respeitasse mulher. Eu só tive uma namorada na vida e casei com ela. E casei virgem. Aí você fala, até tá querendo ser melhor. Eu estou contando só a minha história, estou querendo ser melhor que ninguém. Mas aí está o grande detalhe. Isso não interessa. O que interessa é defender a queridinha do sistema. É defender a pauta do seu editor. Se você pegar a fala inteira, a fala é muito clara. A mulher é livre para votar em quem ela quiser. E ela declarou em todas as pesquisas que a mulher não vota em mulher. Ela vota em quem o coração dela manda. Acabou. Próximo. Pedro Augusto Figueiredo, do Estadão. Vai lá, irmão. Eu vou aproveitar e vou fazer duas. Primeiro, eu queria que o senhor comentasse qual que é o papel do Ricardo Salles na campanha do senhor, se vocês conversam, porque parece que vai ter um jantar organizado por ele. E eu também queria que o senhor comentasse... antes, o senhor sempre fala que, sempre que o senhor fala que vai resolver algum problema de São Paulo, o senhor fala que vai ser exemplo para o Brasil. E agora há pouco o senhor também disse que o sonho do senhor é colocar mandato no STF, mudar a lei de execução penal. Como cidadão, né, que eu falei. Não, sim, mas parece que sempre o senhor... beleza, o senhor está falando sobre São Paulo, mas sempre tem algo mais, né, aponta para o nível nacional. Se eu tenho essa pretensão, a partir de São Paulo, alçar voos políticos mais altos? Eu coloquei 12 anos para estar no serviço público, espero concluir esses 12 anos estando nesse lugar aí que você está imaginando. Vou ficar esse primeiro mandato aqui. Não estou imaginando, não, só perguntei. Você está imaginando, a sua mente está junto comigo no mesmo lugar. Eu serei promovido politicamente e você também vai ser promovido dentro do jornalismo e dentro da mídia. A gente vai estar junto lá. Você é novo igual eu, a gente vai se encontrar lá. Inclusive, eu defini hoje o almoço na minha casa lá, vai ser sexta-feira às 11 com a imprensa, falar com a Luma. Me ajuda, Luma. Eu ainda vou divulgar, gente. Tá, é sexta-feira às 11. Tá bom? Sem celular. Você pode levar ele, aí você vai pôr dentro do negocinho, ninguém grava. Nem eu gravo, nem o seu, eu só quero conhecer vocês. Tá bom? E o Salles? Então, cara, o Salles é um cara que... O que a gente pode falar do Salles? Cara, o Salles é um cara muito bom. E o jantar é na casa dele mesmo, né? Não precisa esconder para ninguém, né? Já saiu, né? Saiu da imprensa, né? Cara, é assim, o Salles seria um grande nome para ser secretário. Eu acho que eu estou pensando em convidar ele. Só pensando. Em que pasta? A pasta poderosa, você sabe, né? Primeiro o cara tem que aceitar, para depois falar da pasta. Maravilhoso. Marcela Lorenzeto, da CBN. Duas perguntas, uma para o senhor, outra para a senhora. A respeito desse fim da campanha de rádio, de TV e também dos impulsionamentos, o senhor acha que vai ter vantagem nessa reta final em cima dos adversários? E como isso vai se manifestar? O como só depois de passar. A partir das 15 horas de domingo eu conto essa resposta aí. Mas vai ser feio demais o balaio de gato que eles vão entrar. Porque a campanha eleitoral que não gera paixão no eleitor, quando acaba o combustível de rádio, TV e impulsionamento, aí acabou o resto. Eles têm um método, né, que é bem nefasto, que é comprar voto. Não vou falar para não ter que tomar mais uns 2 processos aqui. Mas que eu estou rastreando de denúncia de gente que já vai receber em dinheiro, muito dinheiro,
Eu queria ser da polícia essa hora, só para pegar esse povo. É muito grande. Então tem muita gente esperando dinheiro agora, porque a técnica eleitoral, nem desde a década de 90, que a gente percebe que pessoas usam isso, os maquinistas tendo máquinas nas mãos. Mas fora isso, vocês vão tomar um balaio tão grande, porque eles não... Eu vou dar só essa dica. Eles não entendem de movimento. Nenhuma campanha eleitoral criou um movimento. Não tem movimento. Tem musculatura política poderosa? Tem. Tem esse dinheiro público que, para mim, é nefasto. Né? Você usar dinheiro de quem está morrendo em fila de hospital, quem está passando fome. Esse dinheiro, para mim, é um absurdo. Né? E aqui eu lanço a campanha já está lançada. Não vote em quem usa dinheiro do mensalão legalizado. Quem usa dinheiro público. Vai ser a coisa mais assustadora do mundo esse time aqui venceu a eleição sem nenhum real de dinheiro público. Tássio, todos os dias eu pergunto pro Tássio no telefone, abre aí o Divulga Cândido para mim e vê se alguém fez doação de dinheiro público. Se fizer, não deixe ficar um minuto, eu quero que devolve na hora. Por quê? Eu percebi que alguém ia fazer isso para me sacanear. Sou o único candidato que não recebeu um único real, não aceitei vender nada da prefeitura para ninguém, não aceitei fazer coligação com ninguém para não dever a prefeitura. Marcelo, por que você acredita que vai vencer no primeiro turno? Porque até sábado as pessoas vão descobrir o porquê que tem que votar no primeiro turno. Vamos lá, Marçal vai para o segundo turno. O que a gente vai ter que fazer? Eu não posso mais bater no discurso que eu não estou devendo à prefeitura, porque alguém vai vir e vai falar, nós vamos te apoiar. A troco de quê? Aí agora vai começar. As pessoas têm que entender que a única chance de ter pela primeira vez uma prefeitura 100% do povo é não dever nada para ninguém. É por isso que tem essa aposta. Como eu criei movimento e ninguém sabe o que é isso, vai tomar um susto na urna. Vai tomar um susto, porque vai cessar a pancadaria. Eu estou tão feliz de acabar a quinta, porque se acaba no sábado, não tinha pressão para eu chegar. Mas como acaba na quinta, eu tenho sexta e sábado para meio que o ar abrir na cidade de São Paulo e retomar o que ninguém nunca viu na história da política. Agora pergunta para a Patrícia. A senhora não acha que anunciar um eventual secretariado, participar de um eventual governo de Pablo Marçal, pode atrapalhar na sua candidatura como vereadora em São José dos Campos? A senhora concorre pela União Brasil. Queria saber também a opinião do partido, que oficialmente aqui na cidade apoia Ricardo Nunes, como recebeu esse convite de Marçal para a senhora. Desculpa, seu nome? Marcela. Marcela, eu tomei a decisão de apoiar o Pablo Marçal e comuniquei isso à União Brasil antes. Eu pedi essa permissão. Na verdade, eu perguntei. Eu falei, olha, eu vou apoiá-lo, ok? Ok. Aliás, foi por defender os meus ideais que eu saí... Exatamente. Foi por defender os meus ideais e colocá-los em primeiro plano, acima de partidos, que eu saí do meu partido anterior. Então, isso para mim é uma coisa muito clara e eu deixei isso muito claro também para o partido quando eu fiz essa transição. Então, comecei a apoiá-lo e o partido entendeu, já que isso foi deixado muito transparente quando eu fui para o União Brasil. Qual foi a outra pergunta? Mas a senhora continua candidata, né? A vereadora em São José dos Campos. Sim. E esse anúncio não acaba atrapalhando na sua campanha? Eu acredito que não. Acredito que não. E também não estou preocupada com isso. Eu acho... Pega a câmera aí, rapidinho. Filma aqui. Não, filma no meu aqui. Deixa eu resolver isso aqui. Vai lá. Aí aqui, ó. Vai. São José dos Campos. Aqui é o Marçal falando. Essa é minha vereadora. Qual que é o número, Patrícia? 44022. 44022 e confirma. Não vai fazer gracinha aí, não. Essa aqui é a nossa vereadora. Sabe por quê? Porque toda criança precisa de esporte, todo adolescente precisa de esporte. E eu quero um recado seu, sabe por quê? Eu escolhi ela para ser secretária do esporte da Prefeitura de São Paulo. E você votando nela, você está falando para mim que você aprovou minha escolha. Fechou? São José dos Campos, essa é a minha vereadora. 44022, confirme e vamos embora. Obrigada, muito obrigado. Agora aí, por favor. Boa noite. Deixa eu pegar esse. Boa noite, gente. Tudo bem? Sou o Guilherme da TV Gazeta. Queria aproveitar rapidamente, então, já que
meus colegas abriram essa oportunidade de fazer 2 perguntas. A primeira, Pablo, é sobre, no seu discurso, você exaltou muito como o esporte vai ser importante no seu governo, o que realmente é algo até destacável em relação a outras campanhas. E no discurso falou sobre dedicar mais energia a essa pasta e, às vezes, menos em outras. Eu queria que você compartilhasse com a gente que pastas talvez sejam dedicadas menos energia para dedicar justamente as 10 que a gente vai cortar. Então, quando a gente fala de cortar pasta, que a gente vai fazer esse anúncio, fazendo esse anúncio você vai ver onde a gente vai realocar essas diretorias, né, esses subsecretários, mas não vai ter a secretaria, não vai ter esse cabeçalho, esse caput de falar, poxa, isso aqui é necessário para ter bilhões de reais sendo destinados. Tem essas criações de secretariado, ela se dá pelo número de partidos que estão envolvidos numa coligação. Eles vão inventando para lotear a prefeitura. Inclusive, quem tem coragem de votar em Ricardo Nunes está falando que está votando num artefato decorativo, porque ele não vai conseguir mandar. Não tem como mandar vindo de uma prefeitura assim. Deixa eu te provar uma coisa aqui que vocês não sabem. O Ricardo não foi prefeito nem um único dia e eu posso provar. Vocês querem que eu prove ou não? Tem um combinado que ele não poderia mexer no secretariado até acabar esse governo, para no governo dele ele formar, ou seja, nem o secretariado é dele, e ele não conseguiu tomar nenhuma decisão como prefeito, é por isso que eu chamo ele de bananinha, ele fica puto com isso. Porque se o cara assume, é ele que manda. Só que o negócio que ela falou, que já mexeu comigo e já ganhou ponto comigo, já ganhou ponto antes de começar. O meu ideal está acima do meu partido. Sabe o que vai acontecer depois que eu entrar nessa prefeitura? Partido político vai vir em segundo lugar. O ideal de uma nação tem que vir primeiro. É muito horrível vocês ignorarem o estatuto do PSOL e achar que aquele Lulinha Paz e Amor, chamado Boulos, vai ser bonzinho igual ele está pregando. Ele morre pelo que está escrito no estatuto do partido. Aquilo ali, nunca que ele vai deixar de cumprir. Meu partido é o Brasil e eu vou lutar como cidadão. Alguém perguntou aí, você falou, você quer ir como cidadão. Que um dia, qualquer pessoa possa se candidatar sem curvar a cervical para um partido político. Entende? Então nós vamos reduzir essas que foram criadas nesses últimos 8 anos, simplesmente para alocar gente que quer, eu não vou falar desviar recursos, porque vocês não acreditam, mas por baixo, tá, professor Sintra? Na minha avaliação básica, 50% do dinheiro público não volta para o povo. Ele fica pelo caminho. Morosidade, burocracia, falta de tecnologia, gestão e corrupção ativa e passiva. Entre outras coisas, né? Peculato e vai embora. Pega uma lista de crimes e contravenções e infrações. O dinheiro, 50% volta para o povo. Você sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um modelo de gestão que é exponencial. O que significa isso? Quando você só economizar dinheiro para colocar em outro lugar, isso não é a grande dádiva de um gestor. É ele fazer esse dinheiro crescer, multiplicar o dinheiro para devolver multiplicado. Por exemplo, se eu invisto em tecnologia, eu devolvo ele multiplicado para o povo. Se eu faço todo mundo ir para o esporte, eu estou devolvendo o dinheiro multiplicado, porque eu investi em algo que vai crescer. Então, eu estou investindo numa pessoa que vai cuidar dela, que não vai ter que gastar o dinheiro no lugar errado. Ou seja, isso é o modelo de gestão pública que eu acredito. Que aí, cada vez mais, eu consigo cobrar menos imposto e cada vez mais eu deixo de ser o tutor do povo, a babá do povo. Eu lancei um livro desse. Depois eu fico olhando para você, me dá vontade de sentar numa cadeirinha de balança, assim, com chá e falar, deixa eu te mostrar meu livro aqui. A gente vai ter esses momentos juntos. Lá na Prefeitura de São Paulo, deixa eu ter meu momento com o professor aqui. Lá na Prefeitura de São Paulo, você já foi no heliponto, na parte de cima? Lá tem árvores, né, na Prefeitura de São Paulo. Eu já pousei lá. E lá, ali é um lugar que nós vamos ter vai chamar o lugar assim, o Espaço com o Sintra. Eu vou pôr esse negócio, vamos pôr uma placa. E nós dois vamos tomar um chá ali, trocando ideia dessas coisas. Não é sobre economizar dinheiro, é sobre investir e fazer esse investimento ser multiplicado. A sua pasta é uma das poucas pastas onde eu coloco o dinheiro e o dinheiro é multiplicado. Porque a pessoa não para de crescer, bingo. A empresarização é outra. Essas pastas que eu vou chamar de exponencialidade dentro da gestão pública. Nós vamos tomar um chazinho lá. Você toma chá de quê? Você gosta de chá de quê? Chá de quê que você gosta? Preto? Nós vamos ter esse espaço lá.
Aí eu vou pegar secretário por secretário, senta aqui, ó, toma um chá com o Sintra, a gente precisa de entender a máquina precisa ser exponencial para devolver isso para o povo multiplicado. Se a gente tiver uma máquina, uma gestão de máquina pública que devolve 100% do dinheiro, a gente já é muito eficiente. Só que não dá para devolver 100% por causa dos processos tradicionais. A gente tem que colocar esse processo tecnológico para fazer esse processo que eu falei. Agora, investir no que dá mais retorno ainda, isso me encanta. A vontade de ser prefeito dessa cidade é absurda. Certo. E a segunda pergunta Vai lá. era sobre um vídeo que você tinha soltado a respeito do como o Silas Malafaia falou de você e que acabou também, segundo você, falando do Nicolas Ferreira, né? Sim. Queria ouvir de você como é a sua relação com o Nicolas, se tem alguma, se A gente se existe. fala pelo WhatsApp. Se fala, mas Sim. Em relação ao apoio político, acho que tem, ou... Ah, lá na Paulista ele fez assim com a mão. Uhum. Né? O povo tem um ciúme. O Sintra, tá bom, o Sintra vai dar entrevista. Obrigado, viu, professor? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, então. Um abraço. Vamos lá. Bem, mas abrindo o coração, tendo o Sintra para cuidar da fazenda, rapaz, eu estou tão em paz, mas tão em paz. Alguns grupos políticos aqui, vou abrir, vocês gostam de, eu não vou falar isso, mas vocês gostam das informações que ninguém tem, né? Sentei com vários grupos políticos, os nomes que esses caras começaram a me falar para sentar nessas cadeiras, eu perdi até a vontade de mexer com a prefeitura. Você é um cara de conduta ilibada, assim, que me dá uma paz, cara. Eu agradeço a Deus todo dia do Sintra ter aceitado isso aí. Fiquei sem responder a pergunta ou já acabou? Do Nicolas? A gente tem os mesmos princípios e valores, eu e o Nicolas. Eu sei que o Nicolas vai ser presidente do Brasil e eu sou um escudeiro dele. Tá? Boa noite, Revista Fórum. E aí? Júlio, olá, boa noite a todos. Patrícia Borges, eu gostaria de saber sobre o teu conhecimento com esse convite aceito para ser secretária municipal de esportes. Gostaria de saber qual é o teu conhecimento sobre a estrutura dos aparelhos públicos do esporte aqui em São Paulo. Temos alguns clubes da prefeitura, o Serete, não sei se o candidato já visitou o Serete lá no Tatuapé, mas é uma estrutura muito respeitável, e existem outras dentro dos céus e outros parques municipais que têm de tudo um pouco, pistas de atletismo, piscinas olímpicas, enfim. Eu gostaria de saber o teu conhecimento sobre essa estrutura com base nessa proposta de criar escolas olímpicas, né? Como essas estruturas poderiam ser mais aproveitáveis e enfim, de alguma maneira, gastar menos e valorizar o que já existe na cidade já construída. Deixa eu só te ajudar com os números. Você acabou de chegar. 46 clubes desses, 56 céus e a gente tem 110 parques. A questão numérica, como ela acabou de chegar, já antecipando isso, ela vai entrar nesse conhecimento, assim como o Sintra, né, que já viu uma visão dinâmica da questão da fazenda e já viu que tem um rombozinho de 80 bi lá. A gente vai aprofundar agora, no final de semana, alguém aprovando esse projeto, o nosso plano. Então, só te ajudando aí na questão numérica. Muito obrigada. Júlio, né? Então, Júlio, eu venho do esporte e no esporte eu conquistei todos os títulos que conquistei através de um trabalho de equipe. Então, eu nunca joguei sozinha, até mesmo nos esportes individuais, você não compete sozinho, você tem o seu técnico, o seu preparador físico, enfim. Então, eu estou chegando no time agora, eu vou conversar muito com o nosso prefeito sobre as ideias dele, sobre as minhas ideias, e com certeza nós faremos um time na Secretaria de Esportes para que a gente possa chegar no melhor resultado possível, até mesmo além disso, com esse trabalho em equipe, entendeu? Então, juntos, levantando todos esses dados que são pertinentes à secretaria, eu tenho certeza que a gente vai desenvolver um trabalho de excelência. Tá. O candidato, eu gostaria de emendar a segunda pergunta aí, já que o pessoal iniciou. Inclusive, como eu já tenho que sair, tem mais alguém que quer fazer pergunta? Então, a última pergunta.
Então, faz um favor. Só queria falar sobre uma questão. Falou-se aí de secretarias que vai ser criada. Hoje existe uma secretaria de mudanças climáticas, uma secretaria municipal. Existe também o Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Gostaria de saber, dentro dessa formulação de secretarias, como a crise climática seria abordada e qual a importância de uma secretaria eventualmente abordando exatamente esse tema que é global e não só de São Paulo. Como o terror global hoje, em relação ao meio ambiente, não tem como deixar isso como prioridade número 1. Tem que deixar em estado de alerta, porque a gente vai começar as chuvas em janeiro e a gente vai passar alagamentos, porque alguém não tratou o problema. A gente, de novo, um problema de estar com a capital em primeiro lugar no mundo, com o pior ar do mundo. Centenas de mananciais nossos estão sujos. Não tem nem como um negócio desse falar que é prioridade 2, é prioridade número 1 do governo. Mas o que pode acontecer é ela passar para debaixo do que ela realmente é, que é do meio ambiente. Nada demais, mas a prioridade é absolutamente número 1. É uma coisa que eu vou bater muito nisso. Eu sonho em 1460 dias ver todos os mananciais dessa cidade limpos. Eu sonho não, eu vou fazer isso. O Tietê, como é competência do Estado, é uma coisa. Agora, o saneamento básico eu vou cobrar porque nós somos o principal cliente da Sabesp. Então, quase 50% da Sabesp é a Prefeitura de São Paulo hoje, a cidade de São Paulo. E até fiz um compromisso já. Se eu não ver, de fato, essa empresa imbuída em resolver esse problema de saneamento básico, até para atender a universalização do saneamento básico, eu vou abrir uma empresa da Prefeitura para resolver isso. Não tem base, não vamos aceitar isso mais. Não se limpa Tietê se não resolver o problema do saneamento básico. Questão dos... Eu estava discutindo com algumas pessoas essa semana sobre eletrificar a frota, porque precisa de isenção de imposto para acelerar isso logo, né? Na compra do carro elétrico. Só que eu quero estudar formas da gente migrar os carros de hoje para elétrico. Tem como fazer isso. E a gente ajudar e impulsionar isso. Ninguém aguenta esse ar dessa cidade mais, cara. Não aguentamos mais. Então, me cobre pessoalmente. Essa questão climática, para mim, é a número 1. São Paulo não suporta isso aqui. Não dá. Não tem nem como. Vai ser prioridade absurda. Vamos lá. Vamos sair desse molde de 2 perguntas cada um. Vamos só um. Deixa ele perguntar, que ele já estava de pé. Vou responder só essas duas. Responder sua. Vai lá. Oi, boa noite a todos. Marçal, rejeição leva ao segundo turno, mas rejeição perde a eleição. Como é que nós vamos ver o Marçal no segundo turno, em passando, evidentemente? Não vai ter segundo turno, para começar. Não, mas essa é a resposta óbvia, né? 3 pontos em comum você quebra uma rejeição no cérebro humano. Eu tenho 5 dias para isso. Agora, acabando esse dia, eu tenho 4. Vai funcionar. Candidato, boa noite. Fabrício Juliano, do Poder 360. O senhor já começou a anunciar seu secretariado antes da eleição. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes esteve junto do governador Tarcísio e o governador disse que, eu vou abrir aspas, prefere o cara não que lacra, mas que trabalha. E falou que pretende continuar junto prefeitura-governo. Eu queria saber se o senhor já pensa nessa integração prefeitura-governo em políticas públicas conjuntas. Como o senhor pretende construir isso nesse cenário? O que o senhor responde? Domingo, o Tarcísio sara. Né? A dor que ele está, domingo o remédio vai vir do povo. O povo vai responder ele vai ficar saradinho. Eu gosto demais dele, cara. Não tem problema nenhum com ele, zero. Ele só fez a pior decisão política da vida dele, que é apoiar o Nunes. Só isso. Eu estou cobrando ele de maneira nenhuma. O dia que eu tive com ele, só fiz um pedido. Não toque no meu nome. E, de novo, quando ele fala, prefiro um lacrador, eu posso ser lacrador, não tem dinheiro público igual ele, não tem esquema igual esse tanto de gente. Tem que lacrar para chamar atenção, né? Fazer o quê? Agora, se ele gosta de um cara trabalhador, eu duvido que, se juntar ele e o Nunes, trabalham mais que eu. Eu sou um cara que não para, mano. Diferente do Tarcísio, que está com sobrepeso, eu sou um esportista, cara. Inclusive, eu dei esse toque nele para ele parar de comer McDonald's, parar de comer esse tipo de comida que está atrapalhando, às vezes, até a tomada de decisão dele, entendeu? Ele é um cara que eu respeito 100%. Agora, de novo, se o cara não aprender a tomar as decisões dele e não honrar os compromissos, é ele que vai ter problema. O Tarcísio tem um perfil comportamental que chama conforme. Ele não gosta de gente pujante igual eu. Ele não gosta de gente intrépida. E é um problema que eu vou ajudar ele a conviver. Ele precisa só de uma conversa. Tá tudo bem. Tem um vídeo meu com ele. Peço minha equipe aí postar, por favor. O Tarcísio. Eu e o Tarcísio, nós dois com 100 quilos. Eu tinha 100 quilos também.
Ele me abraçando, o Marçal chegou para ajudar na campanha. Só que aí o Tarcísio tá com essa conversinha aí. Mas tá tudo bem, cara. Eleição, é guerra. Quando acabar domingo, todo mundo levanta a bandeira branca. Quem não levantar vai ficar louco, entendeu? E eu perdoo ele por toda bobeira que ele falou a meu respeito. Ele tentando lacrar várias vezes também, porque ele precisa disso, né? Tarcísio, você está perdoado pela péssima opção. Eu não sei se o povo vai perdoar. Eu não sei se ele consegue engrenar uma próxima eleição fazendo o que ele está fazendo. É um desconforto. Eu sinto a Patrícia desconfortável aqui. Todo mundo fica, porque a gente gosta do Tarcísio. Agora, eu não consigo ficar sem dar essa resposta, porque nós estamos no meio da guerra, entendeu? Tarcísio, você sabe o tanto que eu te respeito, como eu amo a sua vida. Não toque no meu nome, porque eu não quero falar de você. Você é um cara que a gente vai governar esse estado junto, essa cidade junto. Vai ser uma dupla, o goiano e o carioca, tocando o terror em São Paulo. Conta comigo, fique em paz, que o seu candidato vai terminar a eleição em terceiro lugar e nós vamos te perdoar domingo. Tá bom? Candidato, Lucas aqui da agência... nítido de energia, né? Alguém desconcertado aqui. Fique em paz, eu não tenho problema com o Tarcísio. Zero. Zero, zero, zero. Vai lá. Lucas aqui da Agência Estado. A gente já vê no seu secretariado, integrante do União Brasil, do PP e do Republicanos. Isso, sem querer, já é até um aceno para esses partidos que até estão na coligação do Nunes também? Pior que não, cara. Eu olhei pelas pessoas mesmo. Tem gente até de outros partidos que eu não quero mostrar para vocês agora para não gerar desconforto com a pessoa, porque ela acaba com a carreira dela lá no partido dela, né? Mas tem gente muito boa. Tem alguns deputados federais. Na quinta eu vou anunciar uma deputada. E vai ser muito, muito interessante. Mas não escolhi ninguém por causa de partido. É porque realmente estão filiados a partido. Geralmente uma pessoa que vai ser secretário, 80% deles que a gente está checando está afiliado a um partido. Tá bom? Candidato, uma rápida aqui então, Samuel do Globo. Bom, o senhor falou algumas vezes não, desde o início da campanha que vai vencer em primeiro turno, né? Desde quando eu tinha 5%. Mas o que as pesquisas dizem hoje é um cenário acirrado entre 3 concorrentes. Então, há uma possibilidade considerável dessa disputa para o segundo turno. O senhor se compromete a aceitar o resultado das urnas, seja ele qual for, no domingo? Cara, não sei, se acontecer alguma coisa, vier um resbolar aqui, entrar na urna e sair digitando as coisas, eu não sei, eu respeito o processo eleitoral. Mas quando você fala isso aí, eu acho que você criou um bicho de 7 cabeças, quando você fala, independente do que acontecer, eu não sei o que pode acontecer. O senhor pode ficar fora do segundo turno. Não, vamos lá. Não, imagina se o PCC entra lá dentro das comunidades e começa a obrigar todo mundo a votar. Como é que pode aceitar um resultado manipulado? Eu confio no processo eleitoral, mas quando você fala isso, você está colocando em descredibilidade o processo eleitoral. Não é qualquer coisa que acontecer, não. Se está devidamente o processo eleitoral correndo tudo bem, claro que eu vou aceitar. Quem sou eu para não aceitar o processo eleitoral? Correndo com lisura, 100%. Conta comigo. Vocês não entenderam o que eu estou fazendo aqui. Se o povo virar as costas para o que eu estou fazendo, vai ser um livramento na minha vida. E pelo que eu sei, ninguém vai deixar. Quando a gente vê alguém que dá conta de oferecer algo por nós, a gente não vira as costas. Se não virar, a maior missão da minha vida até aqui, nos meus 37 anos. Mas se virar, amigo, vai ser um grande livramento. Não tem derrota na minha cabeça. E não existe essa possibilidade. Tá bom? Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Entreguei. Você viu comendo um pezinho de frango lá ou não? Terminei. Terminei o da água, né? Comecei outro.